crianças, tudo bem com vocês? Vamos já iniciar nossa aula de Geografia com o nosso conteúdo Região Nordeste, lá no livro de vocês, na página 66. E já aí, tá vendo o nosso mapa, né, da região Nordeste, com nossos estados. E a região Nordeste, ela é mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre secas. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo de cana-de-açúcar, maior produto da sua agricultura, começou a decair. E observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, que são regiões fixas, né? São faixas de terra. A região litorânea, ela é uma região faixas de terra, pois é banhado pelo Oceano Atlântico. Essa região faz fronteiras com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados, que ela é formada por 9 estados, e todos banhados pelo Oceano Atlântico. Lá estão estados Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. E também temos a Bahia. E a nossa Paraíba é João Pessoa, com as siglas de PB, né? E aí tem 56.430,980 800 quilômetros ao quadrado, né? Então, bom dia, crianças. Vamos já iniciar nossa aula com a disciplina regional. Aí está o nosso mapa, né, com os estados e também com a nossa capital, com as capitais de cada estado. É a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático por possuir um contraste entre secas e cheias. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses. Ele teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo da cana-de-açúcar, maior produto da sua agricultura, começou a decair. Observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma grande região litorânea, ou seja, regiões que é faixas de terra, né? Pois é banhada pelo Oceano Atlântico. Essa região faz fronteiras com as regiões de Norte, Sudeste e Centro-Oeste, estados e capitais. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. Ela é formada por 9 estados e todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Os estados são Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. A nossa Paraíba, a capital é João Pessoa, com a sigla PB. E aí a área dele é o quê? 56.439,838 quilômetros ao quadrado. É uma das áreas menor, né? Que a maior área é a área da Bahia, como vocês estão vendo. Então, história da formação da região Nordeste. O Nordeste foi primordialmente habitado pelos indígenas, que antes da colonização ajudavam os europeus na extração do pau-brasil. Em troca de especiarias, era o escambo. Como assim ter escambo? Escambo era uma maneira que se tinha entre trocas de mercadorias, e não era por moeda, né? Então, eles tinham esse método lá. Eles trocavam mercadoria por mercadoria.
foi grande, foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados devido às constantes batalhas contra os senhores de engenhos. A região foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país, a extração do pau-brasil. Logo em seguida, veio a produção de cana-de-açúcar, necessitando-se de mais mão de obra escrava nas lavouras. Com isso, foram trazidos negros africanos para trabalhar no cultivo e na produção do açúcar nos engenhos. Anos depois, surgiram mais imigrantes, mais pessoas, né, para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. E aí vamos ver a nossa democracia, né? Como já vimos, a região Nordeste ela é composta por 9 estados e a sua extensão territorial é de 1.154,257 quilômetros ao quadrado, né? Sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões sudeste ao sul, norte ao oeste, centro-oeste ao sudoeste e ao norte ao leste. É banhado pelo Oceano Atlântico, conforme a pesquisa realizada pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza entre mais de 53 milhões de habitantes, compondo cerca de 28% da população residente do Brasil. A sua densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. E seu crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. A população urbana é maior que a população rural. Então, nós sabemos que a cidade ela é maior, né? A população urbana ela é maior do que a nossa população rural, correspondente a 73%. O estado da Bahia é o mais populoso, com aproximadamente de 14 milhões de habitantes, né, mais ou menos. Passa disso, né? E Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste, com cerca de mais de 2 milhões de habitantes. Então, tem aí umas imagens, né, de pessoas em um determinado local. Pelo que a gente está vendo, é um mar, né? Os grupos étnicos, né? Ele é a miscigenação, ele é a mistura da étnica e cultural do indígena, do branco e do negro. Foi o pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura das etnias, não aconteceu de forma uniforme. Em algumas regiões, como Ceará, na Paraíba e no Rio Grande do Norte, predominaram os caboclos. Já em outras, como na Bahia e no Maranhão, elas são os mulatos, predominaram, e os cafuzos também são muito comuns no Maranhão. Aproximadamente um quarto do nordestino tem origem europeia. Sobretudo, né, contribui para a diversidade cultural, composta por manifestações variadas, como festas típicas, danças, ditados populares, religião, entre outras. O nosso estado eles são muito ricos, né, com isso. E tem a rendeira. A rendeira é a pessoa que realiza atividade artesanal, feita na maioria vezes por mulheres, com mãos ágeis. As rendeiras vão trouxendo vários tipos de renda de biuros, ou renda de almofadas. Que aí, o biuros ele é
uma peça de madeira, né? Que ele também, madeira ou metal, que é utilizado para fazer as almofadas. Essa é uma das mais bonitas manifestações de arte do nosso povo. Coletor de coco. Desfruta e limpa os coqueiros usando sistemas de rodilha de fibras naturais. Manufatura. O nordestino, eles comumente o chama de tirador de coco. E tem o vaqueiro, né? O vaqueiro é a figura tradicional do sertão e agreste da região nordestina. Seu trabalho é árduo e contínuo. Passa grande parte do tempo montando o cavalo, fiscalizando as pastagens e o gado, levando muitas vezes por dezenas de quilômetros até os bebedouros. Sua vestimenta é de couro para se proteger da vegetação cheia de espinhos. O vaqueiro, a gente é o que mais conhece, fora a rendeira também. Mas o vaqueiro, ele tem o trabalho dele é de, né, dos gados e também levar eles até os bebedouros. E aí tem os barraqueiros. Vive às margens do Rio Francisco e transporta pessoas e mercadorias. É chamado também de barqueiro. Na proa do barco, leva a carranca. E o que é carranca? É fisionomia, né, de sombria que denota de um mau humor. Como vocês estão vendo aí, o rosto dele, ele já dá para ver e significa, né? Ele é a cabeça de madeira que é esculpida na proa das embarcações, representando um animal feroz, supostamente para espantar os maus espíritos e os perigos existentes no rio. E agora é a hora da atividade, lá na página 72 e 73. Vamos acompanhar a tia, atividade número 1. Ligue corretamente Paraíba e Maranhão. Vocês estão vendo aqui, ó, uma coluna para estão os estados, né? A do meio estão as siglas e a do outro lado estão as capitais. Então, eu vou ligar aqui, Paraíba. Paraíba, qual é a sigla da Paraíba aqui? Então, eu vou ligar para a sigla. E depois eu vou ligar a sigla para a capital da Paraíba. Então, assim vai seguindo, certo? E tem também a número 2, é a região Nordeste. A região Nordeste é aí vai completar, região em números de estados, são eles, Pernambuco, vão completar, e em seguida tem Sergipe, Alagoas e Bahia. Número 3, marque V para alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. A região Nordeste é mais extensa das 5 regiões, V para verdadeiro e F para falso. O Nordeste é formado por 9 estados. O Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Então, vocês vão colocar aí F para falsa e V para verdadeiro. Em seguida, vocês vão reescrever as alternativas falsas verdadeiras. Como assim, tia? Então, se eu acho que se você fez a atividade, vamos supor, Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste, se você é errada, então você vai transformar ela em verdadeira. Número 4. Como se originou a população nordestina? Como foi que se originou? E você vai colocar lá a sua resposta. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. Então, vocês vão colocar de forma de número. Então, vocês vão ler o texto, vão ver qual é a primeira. A primeira, tia, é no litoral deu início a extração do pau-brasil. Aí você vai colocar o número 1. Então, você vai seguir a sequência, certo? Então, veio a produção de cana-de-açúcar
necessitando de mão de obra escrava. Em 1500 chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro. Deu-se início à extração do pau-brasil. Anos depois, surgiram os imigrantes para trabalhar nas lavouras. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, muitos negros africanos foram escravos. Então, vocês vão enumerar. Pesquise e ligue corretamente. Mistura de brancos e indígenas é o que? É cafuzos ou caboclos? Mistura de negros e indígenas é cafuzos ou caboclos? Vocês vão ligar corretamente, certo? E no número 7, e a segunda de acordo com a primeira. Barraqueiro. Barraqueiro é o quê? Cuida do gado no sertão e no agreste, faz renda com bilros, se a pesca no tipo de embarcação e sendo substituído pelo barco a motor, ou vive às margens do rio e transporta pessoas de mercadoria. Então, vocês vão enumerar essa coluna aqui, ó, vendo? De acordo com essa que está aqui ao lado. E aí vocês caprichem. Caprichem na atividade, façam com carinho, não tem pressa, tá bom, crianças? Tia vai colocar amanhã na plataforma ForLeve uma atividade, certo? Para vocês fazerem. Por isso que antes a tia pediu que entrasse no sistema ForLeve para que a gente começasse a atividade lá. Então, a tia vai colocar para vocês fazerem amanhã, tá certo? Tchau, crianças!